paz do Senhor, adolescentes da ADMDF, vamos dar início, com a graça de Deus, a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora o nosso encontro de número 10, lição de número 10, cujo título é Caráter, a melhor herança. O nosso texto base para a aula de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Mas antes de lermos o texto, como de costume, vamos orar. Ore comigo. Pai amado, Pai querido, rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos para esta aula. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos guiar, que Ele seja o nosso professor e que, Senhor, seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, peguem suas Bíblias, por gentileza, abram no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Lucas 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém, queridos? Muito bem. Então vamos para a nossa revista, cuja introdução nos diz o seguinte: quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro, etc. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens e compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? É tudo o que se pode ter na vida? Muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas será que é verdade? Nossa sociedade está contaminada com a doença do consumismo, ao ponto de estar mergulhada neste estilo de vida e de ter criado, a partir dos bens consumidos, um padrão de qualidade de vida social. No entanto, um cristão não deve se deixar manipular por esse padrão mundano, mas deve se deixar transformar pelo Espírito de Deus a fim de ser por Ele aprovado. Por isso, veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros. Muito interessante o comentário
A nossa sociedade vive sob um império, sob o domínio do espírito do consumismo. Precisa adquirir o produto da moda, o tênis da moda. Precisa cortar o cabelo como a moda determina. Precisa acompanhar o comportamento padrão, o comportamento estabelecido pelo grupo. E esse padrão é consumista. É a sociedade do descartável, onde os bens precisam durar pouco para que abram espaço para os outros bens que precisam vir, que precisam ser vendidos, que são ditados pela nova, pela última moda. É preciso adquirir aquilo que está brilhando nos comerciais, nas propagandas. Esse é o comportamento dirigido pelo espírito do consumismo, o espírito que está imperando, dominando a sociedade atual. Mas nós, como cristãos, precisamos ser dirigidos por outro espírito, o Espírito de Deus. Não podemos ser dominados, controlados pelo consumismo desenfreado. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Não podemos nos deixar guiar, conduzir acriticamente, sem pensar, pelo espírito do consumismo. Eu, inclusive, gostaria de deixar uma dica para vocês a respeito da conformidade social. Existe um vídeo muito interessante, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a respeito do condicionamento social do ser humano. E você pode encontrar essa pesquisa colocando conformidade social, o experimento. Vai aparecer aí na sua tela. Conformidade social, o experimento. Coloque no YouTube e você vai localizar esse vídeo. Foi uma pesquisa muito interessante feita nos Estados Unidos. É um consultório onde estão alguns atores sentados, supostamente esperando a hora de sua consulta. E todo mundo ali está sabendo o que vai acontecer, uma coisa combinada. Toca uma sirene e os atores, quando tocam essa sirene, os atores que estão sentados ali no consultório esperando a sua vez na consulta, os atores se levantam e pouco depois se sentam novamente. E nisso chega um paciente verdadeiro, que não era ator. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo ali. Então tocava a sirene, os atores se levantavam e depois sentavam. O paciente que chegou não entendeu nada, a princípio não acompanhou o comportamento dos atores, mas com o tempo, à medida que os atores se levantavam, toda vez que a sirene tocava, com o tempo o paciente também começou a levantar, começou a se condicionar socialmente para seguir o mesmo comportamento dos atores. Enfim, os atores saíram, chegaram outros pacientes, aquele primeiro paciente que ficou condicionado pelos atores continuou levantando toda vez que a sirene tocava. E ele passou a condicionar os outros pacientes que chegaram. Então, olha só que interessante. A nossa tendência de acompanhar, sem pensar de forma acrítica, o comportamento social, o comportamento padrão. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, meus queridos, porque nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor e não ser conduzidos, controlados de forma acrítica, né? Sem pensar, sem questionar. Nós não podemos ser dirigidos pelo espírito do mundo, o espírito consumista. Ok? Muito bem. Dando continuidade, vamos para o nosso primeiro tópico, que fala sobre o valor do caráter. O valor do caráter. Nos diz assim o primeiro tópico. Certamente já ouviu essa palavra, mas você sabe o que ela significa exatamente? Podemos entender caráter como as características, qualidades e defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. A partir de nossa decodificação desses valores e ações,
é que ouvimos falar em pessoas de bom caráter e de mau caráter, isto é, pessoas que se doam em fazer o bem e outras que se entregam em fazer o mal. Quando nos deparamos numa situação em que temos de fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, outra difícil, porém certa, a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que num primeiro momento ela lhe traga algum prejuízo, pois são nessas decisões que demonstramos ter um bom caráter e sermos verdadeiros servos de Deus, transformados por Ele. Os cristãos precisam fazer o que é certo. Nós precisamos fazer o que está na palavra de Deus, que é a nossa regra de vida, a nossa regra de fé. E nem sempre isso é o mais fácil. No mais das vezes é o mais difícil. É o caminho estreito e não o caminho largo. Não foi isso que o Senhor nos disse? Precisamos fazer o que é certo, independentemente de isso exigir de nós algum sacrifício. Precisamos agradar ao Senhor. Eu também, para ilustrar essa escolha entre o que é fácil e o que é difícil, eu gostaria de sugerir que vocês também pesquisem na internet um outro experimento muito interessante. Eu vou colocar aqui também para vocês o teste do marshmallow. Coloquem também no YouTube, vocês vão encontrar. Uma pesquisa novamente feita nos Estados Unidos, só que desta vez com crianças de 4 anos. O psicólogo, o pesquisador, ele colocava uma criança por vez em uma sala com um doce em frente a ela, um marshmallow, uma espécie de doce que eles gostam muito lá na região. E o psicólogo dizia para a criança: olha, eu vou sair, vou deixar você sozinha aqui com o marshmallow. Você pode comer a qualquer momento. Mas se você esperar por 15 minutos sem comer o marshmallow, eu vou dar mais doce para você. E eles fizeram essa pesquisa com centenas de crianças. Algumas não conseguiam resistir nem um minuto. Comiam imediatamente o marshmallow. Mas outras conseguiram resistir. E para isso elas usavam técnicas variadas. Cantavam, iam para debaixo da mesa, olhavam para outro lugar, enfim. Algumas tomaram a decisão mais fácil, comeram marshmallow. E outras tomaram a decisão mais difícil. Mas o benefício viria depois. Interessante que eles acompanharam essas crianças. E as crianças que tomaram a decisão mais difícil, ousaram tomar a decisão mais difícil, pagaram o preço, esperaram os 15 minutos e depois receberam o prêmio. Essas crianças, elas se tornaram adolescentes com maior desenvoltura na vida social, na vida emocional, na vida escolar, cursaram faculdades, foram bem-sucedidas profissionalmente, constituíram famílias bem-sucedidas também. Enfim, em todos os aspectos, foram pessoas, em regra, mais bem-sucedidas do que aquelas crianças que não conseguiram tomar a decisão mais difícil. Apenas para ilustrar coisas simples, mas que têm consequências futuras, complexas. E também podemos meditar em uma outra coisa simples que nós precisamos fazer, como verdade ou mentira. Quem quebrou isso? Quem deixou aquela luz acesa? É uma decisão de dizer a verdade ou não. Coisa simples, mas que pode significar muito diante do Senhor, hoje e também no futuro. Amém? Prosseguindo aqui. A Bíblia nos ensina vários tipos de atitudes e de características
que devemos ter para nos desenvolvermos como uma pessoa que produz o fruto do Espírito em sua vida, ou seja, portadora de um caráter que Deus deseja para nós. Essa atitude surge nas pequenas coisas dentro da nossa família. Assim, somos ensinados a tomar as decisões cabíveis. Esse caráter, segundo a vontade de Deus, é a herança de maior valor que podemos receber da nossa família. As pequenas coisas. Dizer a verdade. Parece pouco, mas diante de Deus é muito significativo. E isso forma caráter. E isso se aprende em casa. São valores recebidos dos nossos pais, importantíssimos para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos continuar? Muito bem. O nosso segundo tópico fala do cristão e a riqueza. Vamos lá? Certa vez, Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo o quanto desejava, mas, ao enfrentar a morte, os seus bens não lhes serviriam de nada. Com toda a sua riqueza material, Deus não o considerava rico. Esse é um ponto fundamental que devemos aprender na vida. A riqueza material não deve ser o mais importante da nossa existência. É o texto que nós vimos no início, a parábola do rico que conseguiu muitos bens, destruiu os celeiros que tinha, aumentou, construiu novos celeiros e achou que com isso tinha sua vida garantida por muitos e muitos anos. E naquela noite a sua alma seria retirada desta terra. E o Senhor nos convida a fazer essa reflexão. Onde está a nossa riqueza? Qual é a nossa riqueza? Riqueza material ou riqueza aos olhos de Deus? Continuando. Nesse aspecto, o nosso Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus, pois as nossas necessidades serão por Ele atendidas. E nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão, mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Você tem juntado riquezas? E onde você as tem guardado? Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. Ou onde está a sua riqueza, ali estará o seu coração. Meus queridos, a nossa riqueza é andar segundo a vontade de Deus. A nossa riqueza é fazer a vontade do Senhor, é estar em comunhão plena com Ele. É nisso que consiste a nossa verdadeira felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, é estar em comunhão com o Senhor. E isso é formar riquezas no céu. Amém? Eu queria deixar com vocês aqui, para ilustrar também esse ponto, um testemunho da história muito interessante, a respeito de um homem muito poderoso também, muito rico. Esse homem conseguiu conquistar reinos e mais reinos e entrou para a história com o nome de Grande. O nome dele é Alexandre o Grande. Vocês com certeza o conhecem dos livros de história. Alexandre o Grande, que era um homem muito rico, muito poderoso, quando estava chegando a hora de sua morte, ele chamou os seus generais e fez 3 pedidos. O primeiro deles é que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos. O segundo pedido
é que até chegar ao lugar onde ele fosse colocado, enterrado, que várias riquezas suas fossem jogadas ao longo do caminho. E o terceiro pedido é que as suas mãos estivessem para fora do caixão, visíveis. Então os generais ficaram perturbados com aqueles 3 pedidos e perguntaram a Alexandre o Grande o porquê daqueles pedidos. E ele explicou: eu quero que todos saibam que os médicos não têm a última palavra em relação à vida e à morte. Por isso eles precisam carregar o meu caixão. Eu quero que todos saibam que as riquezas que nós angariamos aqui ficam. Por isso eu quero que as minhas riquezas sejam espalhadas ao longo do caminho, até o meu lugar de enterro. E, por fim, quero que vejam as minhas mãos vazias, a lembrá-los de que com as mãos vazias viemos a este mundo e com as mãos vazias partiremos deste mundo. Não é interessante, queridos? Alexandre, que não era cristão, serve de exemplo para também ilustrar essa parábola que o Senhor nos deixou a respeito da relação com as riquezas materiais. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Amém? Muito bem. Vamos prosseguir para o nosso terceiro tópico. O perigo da avareza. O perigo da avareza. Vamos juntos? Acompanhe comigo aí na sua revista. Do que depende a sua felicidade? Neste mundo sofremos a sedução do sistema consumista em que vivemos. A avareza tornou-se um sentimento comum, um instinto de sobrevivência para os padrões econômicos atuais. Porém, como cristãos, apesar de vivermos neste mundo, não pertencemos a ele. Por isso, não podemos nos conformar com a realidade caótica do mundo em que vivemos. E assim, por intermédio das nossas atitudes, devemos influenciar a sociedade e jamais deixá-la que influencie ou transforme o nosso caráter. Precisa ser diferente conosco. Nós é que temos que influenciar a sociedade. Nós é que devemos ser luz onde há escuridão. Nós é que devemos ser sal onde não há sabor. Nós é que precisamos fazer a diferença. Nós é que precisamos influenciar. Amém, meus queridos? Também nesse aspecto da administração, da relação com os bens materiais. Ok? Vamos continuar. A avareza nos afasta da vontade do Senhor, pois ao avarento falta a generosidade para com o próximo. Ao invés de dedicar amor ao seu semelhante, o avarento dedica o seu amor ao dinheiro e às riquezas. Falando com seus discípulos, após o jovem rico se despedir tristemente, Jesus afirmou: "E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha." Aqui o comentarista está se referindo a uma outra parábola. Vocês devem se lembrar, parábola do jovem rico, que se aproxima do Senhor Jesus, pergunta o que precisa fazer, e o Senhor fala para ele, segue os mandamentos. Não, isso eu sigo desde a minha infância, desde a minha juventude. E o Senhor fala, sugere a ele que venda os bens, dê aos pobres e depois o siga. E o jovem rico saiu triste porque ele possuía muitos bens. Então o Senhor faz essa reflexão aqui que nós acabamos de ler. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha.
Não é impossível, é difícil. Muitos servos do Senhor foram abençoados com riquezas, Abraão, Jó, dentre outros. Mas eles não se apegaram às suas riquezas. Os seus corações não se apegaram às suas riquezas materiais. Os seus corações estavam em Deus. Mas o risco é muito grande. Em regra, os ricos colocam os seus corações nas suas riquezas terrenas. Daí o aviso, o alerta, a advertência do Senhor Jesus. Amém? Continuando. A Bíblia ainda afirma: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Portanto, à luz do Evangelho, devemos aprender com a nossa família os valores de rejeitarmos a ganância, a avareza e cultivarmos um bom caráter que glorifique ao nosso Pai Celestial. Nosso coração deve estar no Senhor. A nossa alegria, a nossa esperança devem estar no Senhor, não nas nossas riquezas. Eu gostaria de citar aqui para vocês alguns exemplos a respeito de como alguns dos nossos irmãos se comportavam em relação às riquezas. Eu gostaria de trazer um exemplo do início da igreja cristã, lá do primeiro século, aliás, do segundo século, e um exemplo de um dos nossos irmãos protestantes evangélicos, já agora mais recente, mas sempre a respeito da relação com as riquezas. Ok? Vamos juntos? Olha só. Vou citar aqui para vocês uma frase do filósofo cristão Aristides. Elas foram escritas no ano 125, portanto, início do segundo século. Pouco depois ali da Igreja Apostólica. O cristianismo primitivo, né? Inicial. Olha só o que ele diz. E quando um pobre dentre eles quem? Dentre os cristãos, deixava este mundo e um deles tomava conhecimento disso, tratava logo de providenciar o enterro de acordo com suas possibilidades. E se houvesse no meio deles um pobre ou necessitado, e eles não tivessem com que ajudar, jejuavam 2 ou 3 dias, de modo que supriam aquela carência com a comida destinada ao próprio sustento. Deixavam de comer, jejuavam para ajudar os seus irmãos cristãos que estavam passando necessidade. Onde estava o coração deles? Nos seus bens? Ou no desejo de agradar ao Senhor? No desejo de ser fiel ao Senhor, que lhes ordenou amar os seus irmãos como a si mesmos. Amém? Vamos para o outro exemplo, já mais recente. Vamos citar aqui um exemplo de John Wesley, que foi um grande servo do Senhor, vocês devem conhecer, certamente. Ele é, digamos assim, o fundador, a partir dele que se organizou a Igreja Metodista, uma igreja evangélica muito tradicional, com templos espalhados ao redor do mundo inteiro. Olha só a relação de John Wesley com as riquezas terrenas. São bem conhecidas de todos as intensas atividades evangelísticas de John Wesley e os primeiros metodistas. A simplicidade de seu estilo de vida conferia integridade ao evangelho que pregavam. Conta-se que Wesley certa vez disse a sua irmã: "O dinheiro nunca fica comigo. Ele queima como fogo se faço isso. Procuro passá-lo adiante logo que possível, pois tenho medo de que ele encontre lugar em meu coração." John Wesley, o grande John Wesley, temia que o seu coração
encontrasse lugar nas riquezas terrenas. Ele não queria riquezas terrenas, ele queria riquezas celestes. Não é proibido, mais uma vez, eu digo, o cristão possuir riquezas. O que Deus proíbe é a avareza, é colocar a nossa esperança, é colocar o nosso apego nas riquezas terrenas. Disso Deus não se agrada, porque assim estaríamos impedidos de cumprir a vontade do Senhor, que é nos desfazer de parte das nossas riquezas para, por exemplo, ajudar aos nossos irmãos que passam por necessidades. Porque o Senhor nos disse que nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. O Senhor nos diz em Tiago, através da pena de Tiago, que aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. E isso é dom de Deus, é pela graça de Deus que nós somos salvos. E isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios, capítulo 2, vamos ler juntos. Capítulo 2, versículo 8. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Continuemos. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas obras, mas somos criados para as obras, para as boas obras, por gratidão, por amor a Deus, por amor aos nossos irmãos. Nós somos ordenados pelo Senhor a ajudar a fazermos boas obras. Amém, queridos? Muito bem. Então vamos para a nossa conclusão, que nos diz o seguinte: o caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Amém, queridos? Vamos atentar para aquilo que está na palavra do Senhor, para aquilo que é da vontade do Senhor, para toda a palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor. Amém? Por fim, eu queria deixar com vocês as nossas 3 questões para que vocês reflitam ao final da nossa lição. Vamos lá para a primeira. O que é caráter? Segunda, o que guia o caráter? Terceira, qual a diferença entre as pessoas de bom caráter e as pessoas de mau caráter? Meus queridos, espero que vocês tenham aprendido da parte do Senhor e rogo que Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.